Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí uma comparação que o PVC está fazendo aí, né? Sobre o momento atual aí de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, que são os cabeças ali, né? Do Campeonato Brasileiro. Estão brigando por esse caneco aí que é do Brasileirão, Betano 2025. E o PVC fez algumas análises que eu, na minha visão, mesmo eu sabendo que ele é um anti, eu achei algo interessante e eu trouxe para vocês já um cortezinho aqui, coisa rápida, coisa de 15 minutos, beleza? Vamos dar uma olhada aí, que é um conteúdo que, na minha visão, é mais abrangente, né? Que a gente tem que ficar só ligado só em uma coisa, tem que se ligar também em outros aspectos e também ficar ligado também no nosso concorrente, que o momento é Palmeiras e o Cruzeiro, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Hoje, o Palmeiras perdeu 17 pontos. O Flamengo perdeu 18 pontos. O Cruzeiro perdeu 22 pontos. Então, a distância do Cruzeiro para o líder por pontos perdidos é de 5. É de 5 pontos. É a mesma coisa que você olhar, o Cruzeiro tem 50 pontos, mas tem 2 jogos a mais. Ele tem um ponto ganho a mais, mas ele tem 4 potencialmente a menos. Sim. 17, 18, 22. O Cruzeiro está na briga. Sim. É claro que depende, né, desse jogo que falta, né, do adversário, de onde será a partida. Não é uma garantia que o time que tem jogos a menos vá conseguir esses pontos. Mas não deixa de ser uma referência para todo mundo ficar na mesma página. Agora sim, Lucas Mussetti criando suspense. Cara, eu ganhei dois ingressos, fui com minha namorada ali no setor misto, e eu queria deixar registrado, cara, que é uma situação que só aqui no Rio de Janeiro tem, né? No Maracanã, de ter o clássico com 2 torcidas e ter os setores mistos, né? Tem o setor leste e oeste. Cara, e ali é uma prova de que dá para fazer. É quando eu particularmente penso que quando você segrega, né? Quando você decide segregar, o clima fica muito mais bélico. Ontem eu vi vascaíno e flamenguista junto ali, não vi nenhuma confusão, nenhuma briga. E assim, quem vai para o estádio para brigar já vai com essa intenção. Por isso que eu acho que não adianta você punir a torcida organizada lá no. O Flamengo, ele, comparado ao time que entrou em campo contra o Estudiantes na Libertadores no meio de semana, o Felipe Luiz manteve 5 jogadores. Os outros houveram mudanças. O Felipe Luiz alegou que não foi uma questão de poupar. Sim, ele falou, não foi para poupar, mas a gente precisava de um time com mais perna, né, com mais fôlego para esse clássico, porque tinha jogador que ainda não tinha se recuperado totalmente, já que o jogo tinha sido na quinta, e ele até cita nominalmente o De La Cruz, por exemplo, foi um cara que, segundo ele, não se recuperou. Então ele tentou botar um time com mais fôlego, né, mais perna, mas o Vasco soube jogar contra o Flamengo, né? O Flamengo inicia com um gol antes dos 15 minutos. A gente até já conversou sobre isso, né? Que os 15 primeiros minutos do Flamengo são muito fulminantes. O Vasco acaba tomando gol aos 12, 13, parecia que a vaca ia para o brecha, o Flamengo ia deslanchar. Mas aí depois o Vasco se encontra na partida, ainda no primeiro tempo, e faz um grande primeiro tempo. O Rossi faz uma defesa milagrosa na cabeçada do Puma, só que pouco tempo depois, e aí até queria saber a opinião dos meus amigos, para mim o Rossi falha no gol do Ryan, né? Porque ele ameaça sair no meio da saída, ele se arrepende, então fica no meio do caminho, e aí vai aparecer o gol agora. Ó. Ele ameaça sair, se arrepende da saída, ó, ficou pelo meio do caminho, e o Ryan deu uma cabeçada certeira. Ryan, que para mim foi um dos melhores em campo, se não for o melhor. O garoto acabou de fazer 19 anos. Enfim, o Vasco vai fazer um dinheiro com esse garoto. Eu imagino que o Vasco quis segurar ele pelo menos até o final da temporada, mas muito dificilmente ele fica todo 2026 no Vasco. Em breve esse garoto vai ser visto aí na Europa e tem tudo aí para ter uma grande carreira. Esse garoto é uma joia mesmo, né? Tem que cuidar muito bem dele. PVC, respondendo a pergunta do Brás, para você o Rossi falha no gol? Para mim o Rossi falha e também tinha acontecido contra o Ceará, né? Numa situação até ali um pouco semelhante, mas para mim também eu concordo com o Brás. Para você, PVC? Eu acho que ele falha, mas isso não exclui o mérito do Ryan. O Ryan saltou o Cristiano Ronaldo. Saltou um Cristiano Ronaldo para fazer o gol. É impressionante a impulsão dele para ganhar. Ele sobe meio corpo do zagueiro que o marca para cabecear. Mas acho que o goleiro, se saiu do gol, ele tem que sair para resolver.
tem que sair para tirar a bola do meio da grande área. Ou para fazer defesa, ou para tirar para longe da grande área. Então, para mim, o Rossi falhou. Ponto, parágrafo. Enorme mérito do Ryan. E sobre o jogo, PVC? Um jogo, né, em que o Flamengo sai na frente, o Vasco consegue ir atrás do resultado com um time muito mexido, esse do Flamengo, né? A gente vai ouvir o Felipe Luiz já, mas foi isso que pesou? A gente sempre fala, né? O Flamengo ele tem um elenco que, quando entram os reservas, poderiam ser os titulares de quase todos os times do Brasil. Mas foi um entrosamento que pegou pelo lado do Flamengo e, de outro lado, um Vasco muito aguerrido, que conseguiu ali anular o seu adversário, que é bem mais poderoso. Eu acho que o Vasco jogou bem. Pessoal, é incrível, né? A repórter, às vezes, entende até mais que o próprio PVC, né? Ela falou aí que agora o Vasco não jogou bem, né? Foi um jogo onde o Flamengo errou, perdeu muitos gols, né? E quinta-feira tem que tomar cuidado para não cometer esses erros. Vamos ver já que ele fez uma comparação entre Cruzeiro, Flamengo e Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, beleza? Vamos concluir só essa parte aqui. O Flamengo teve mais perto do segundo gol, a bola do Pedro que a gente viu agora, e vai salvar em cima da linha praticamente. A bola na trave do Samuel Lino no segundo tempo, o Flamengo teve mais perto de fazer 2-1 do que o Vasco de fazer 2-1. Aí tudo é também expectativa. A expectativa é a mãe da frustração. O rubro-negro vai sair frustrado porque ele acha que jogar contra o Vasco hoje é jogar contra o Bom Sucesso. E não é. É Flamengo e Vasco, desculpa aí. É Flamengo e Vasco. Ah, porque o Flamengo não teve... o Flamengo não teve, foi acima do tom, porque o Flamengo não... Ou não foi efetivo, Vasco. né? Não foi eficiente, criou chances, mas não conseguiu fazer os gols. É o 12º jogo Flamengo e Vasco em que o Vasco não ganha do Flamengo. Ontem era o 9º Inter e Grêmio que o Grêmio não ganhava do Inter. Essas sequências acontecem ao longo da história e não deixa de ser Flamengo e Vasco. O Vasco está muito distante do melhor momento da sua história, mas é Flamengo e Vasco. O Vasco começou mal, o Flamengo começou melhor o jogo, o Flamengo controla o jogo, controla a posse de bola, pressiona o Vasco, afugenta o Vasco, asfixia o Vasco, circula a bola, faz 1-0 rapidamente e o Vasco passa a marcar muito forte dentro das suas limitações, consegue incomodar o Flamengo, consegue o primeiro escanteio, consegue o segundo escanteio, faz o gol com o Ryan. E o primeiro tempo do Vasco foi muito bom. O segundo tempo do Flamengo teve mais perto de fazer 2-1 do que o Vasco de fazer 2-1. Mas é Flamengo. O resumo da ópera é que é o clássico dos milhões de emoções. Eu também vejo assim, acho que é um clássico, né? Então tudo pode acontecer. No clássico as coisas se equilibram mesmo. O próprio Fernando Diniz falou, né, sobre o poder econômico do Flamengo, que sai um jogador de seleção e entra outro jogador de seleção. Mas quando é clássico, tem toda a rivalidade, tem a motivação extra, as coisas se equivalem, como aconteceu também com Corinthians e Palmeiras, como tem acontecido isso recentemente. Mas eu vejo os flamenguistas na bronca, considerando que poderiam ter vencido essa partida. Hoje também tem aquilo, né, PVC? Ninguém aceita mais um resultado que não seja a vitória, né? A expectativa é sempre muito alta. Mas, Somos 7, queria te ouvir também. Para você, foi de fato muito equilibrado? Foi um empate justo? Ou foi um Flamengo que, dentro do poderio que tem, da superioridade que tem, deveria ter sido mais efetivo para vencer esse jogo e não perder a gordura que perdeu diante de Cruzeiro e Palmeiras? Ô Lu, acho que o Flamengo deveria ter vencido, beleza que preservou alguns jogadores, o Vasco fez uma grande partida, time mobilizado, concentrado, mas o Flamengo tem peças melhores, fez o suficiente para abrir um 2-0 ali no primeiro tempo, depois o Vasco equilibra as ações e vendo o final do jogo eu acreditei que o Flamengo ia vencer. Acho que o Vasco deu uma cansada no final, o banco do Flamengo faz muita diferença, então olhando o jogo ali parecia que o Flamengo ia conseguir a vitória, o Pedro não entra tão inspirado e perde a chance ali no final. No final das contas, é um empate justo e eu vejo muito mérito do Vasco, porque nesse momento difícil, você pegar o Flamengo, que está iluminado, sair atrás. O Flamengo começou muito bem, poderia te assustar, né? O time cair, tomar o segundo, mas foi um time confiante, que não se abalou, consegue o empate, briga até o final. Então, o Flamengo perdeu 2 pontos, o Vasco conseguiu 1. Mas o Flamengo deveria ter vencido pelas opções que tem e pelas chances que criou durante o jogo também. O Flamengo utilizou muito dos seus reservas nessa partida, né? 6 titulares
alguns deles entraram durante a partida, mas fato é que o Felipe Luiz optou por mesclar, pensando no jogo, claro, da Libertadores contra o Estudiantes no meio da semana. E o treinador trocou uma ideia. E do meu ponto de vista, fez o certo. Se ele não poupasse, empatasse, as críticas seriam maiores, né? Mas vacilou, vida que segue, tem que focar agora aí para frente, não pode ficar pensando. Ontem, para mim, já é passado. Vamos ver só o que ele falou aí e vamos já mostrar para vocês aí a comparação, né, que o PVC fez aí. Ideia sobre isso depois da partida. Vamos ver o que ele disse. Bom, estamos trabalhando, nosso departamento médico está trabalhando para recuperá-lo para essa quinta-feira, né? Vamos ver se conseguimos ter a volta dele, porque é um jogador que vocês sabem bem, é muito importante para a gente. Um líder fora e dentro do campo e com certeza se consegue se recuperar, vai ajudar muito. Como eu falei para vocês, alguns jogadores não se recuperaram e o Nico era um deles. Depois de 90 minutos, depois de muito tempo, não estava recuperado para poder performar da mesma forma que foi o último jogo. Então, o Felipe Luiz, ele começa respondendo sobre o Jorginho, né? Eu falei que... Ó, o PVC passando na frente da câmera. O que você foi fazer, PVC? Desculpe. Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nos times que estão lá em cima, brigando lá em cima, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro? Não necessariamente nesta ordem, nos próximos jogos deles. Do Cruzeiro, do Flamengo primeiro, claro, porque é o líder do Campeonato Brasileiro, que tem hoje 51 pontos. Pega o Corinthians fora, o Cruzeiro em casa, Bahia fora, Botafogo fora e o Palmeiras em casa. Próximos jogos do Cruzeiro, que está na vice-liderança hoje, embora tenha partidas a mais. Vasco fora, Flamengo fora, o Sport em casa, o Galo fora e o Fortaleza em casa. Enquanto o Palmeiras, que é o terceiro colocado, mas por aproveitamento seria o líder, Bahia fora, Vasco em casa, São Paulo fora, o Juventude, que é um jogo atrasado, e o Red Bull Bragantino em casa. Juventude e Bragantino em casa. Então, ó, tem clássico. O Cruzeiro pega Vasco e Flamengo, ainda tem o clássico contra o Galo também. O Flamengo pega um Corinthians fora de casa, que é sempre difícil. Uma briga lá em cima, ó, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam e ainda tem Palmeiras e Botafogo, ou seja, eles vão se enfrentar. Ô, Mussete, o que dá para concluir desses próximos jogos aí? Será que vão ser 5 partidas que podem dar um tom melhor do caminho desses times rumo ao título do Brasileirão? Fundamental essa sequência, Lu, e não dá para ver facilmente uma sequência mais favorável nesse momento. Talvez a do Palmeiras, que pega ali um Juventude, mas esses jogos vão ser críticos e eu acredito que vão ditar quem de fato vai estar na briga. O Cruzeiro precisa aproveitar esse momento que Flamengo e Palmeiras estão aí se dividindo, cansando, para fazer essa gordura, mas tem 2 rivais difíceis do próprio Flamengo, tem o Vasco fora. Então, acho que esses jogos vão ser fundamentais e não dá para falar nada de favorável nessa sequência dos 3 times. Assim, tem muita pedreira para todo mundo. É pedreira, né, PVC? Quer dar uma olhadinha de novo? Podemos voltar com a arte lá para o PVC dar uma olhadinha. Eu tô olhando para daqui a 5 rodadas que é Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Mas assim... Você tirou o Cruzeiro dessa briga, né, PVC? Não, eu não tirei. Mas assim, você acha que corre bem por fora? O Pedro Lourenço falou isso. Lembra que eu falei? Quando o Flamengo... Mas esse tem sido o discurso do Cruzeiro. Até aí pode ser da porta para fora. Não, é claro que o Cruzeiro tem que pensar assim mesmo, né? A realidade está sendo até melhor do que a expectativa. Leonardo Jardim fala que é G4. O Cruzeiro pode ser campeão brasileiro. Eu não descarto o Cruzeiro como campeão brasileiro. Só que neste momento, por pontos perdidos, você percebe que o Palmeiras tem 5 pontos perdidos a menos do que o Cruzeiro e o Flamengo tem 4 a menos. Como é que o Cruzeiro tira isso? Ganhando do Flamengo fora de casa. Se o Flamengo vencer os 3 próximos jogos, vai ser muito difícil perder o campeonato. Porque ele tem o Cruzeiro fora, ele tem o Corinthians fora e tem o Bahia. Não, o Cruzeiro em casa e o Bahia fora. Agora, o Palmeiras tem a sequência também que ele precisa ganhar 6 pontos nos próximos 6. E torcer para o Flamengo ganhar 2. É possível o Flamengo ganhar só 2 pontos dos próximos 6? É. Corinthians, Itaquera e Cruzeiro no Maracanã, é possível empatar 2 jogos. O Flamengo, quem diria 3 semanas atrás, que nas 2 últimas rodadas do Brasileirão,
O Flamengo perdeu 4 pontos no Maracanã. Empatou com o Grêmio e empatou com o Vasco. Então por que ele não pode empatar com o Corinthians em Itaquera e com o Cruzeiro no Mineirão? O Cruzeiro no Maracanã. 9 pontos em 3 jogos. A única chance do Palmeiras é fazer os mesmos 9 pontos nos próximos 3 jogos. E aí ele vai ter uma final contra o Flamengo. Fato é que o Cruzeiro quer jogar uma água nesse chopp, embora esteja com um discurso ali, todo mundo estava bem, então fez essa mescla. Foi isso, Brás. E o que a gente estava conversando sobre o Jorginho na semana passada, né? Parecia, ou pelo menos foi divulgado que foi um edema, uma coisa simples, mas já tem um tempo que ele está fora, né? Tá gerando uma certa preocupação aí por parte da torcida do Flamengo. Dentro do Flamengo foi uma boa opção preservar seus jogadores, mesmo com um empate, e focando, claro, no jogo da Libertadores, porque foi uma boa vitória, mas poderia ter sido melhor, né? Se tivesse feito um saldo maior, talvez não estivesse tão preocupado. Eu acho que assim, o Felipe Luiz foi bem claro assim, na estratégia dele, nessa questão aí física e tudo mais. E é compreensível. Só que tem os dois lados da moeda nisso daí, né? Quando você opta por, de repente, dar um frescor, como você falou, você pode acabar perdendo na questão de entrosamento. E eu acho que isso pegou ontem no time do Flamengo. Somente quando você tira o Arrascaeta ali, que é um ponto-chave, e o Carrascal, inclusive, ele fez um gol. E foi um jogador que foi contratado para... o Flamengo claramente já disse isso, que o Carrascal chegou para ser o cara ali para o lugar do Arrascaeta, né? Para ser a sombra ali do Arrascaeta. Mas mesmo ele tendo feito o gol dele, né? Foi o primeiro gol dele que fez o Flamengo, ainda nota-se que existe uma grande diferença do Flamengo com o Arrascaeta em campo e o Flamengo sem o Arrascaeta. O Arrascaeta entra no segundo tempo, ali, 25 por ali. Teve uma participação discreta, né? Mas é assim, é o melhor jogador da temporada do Flamengo, né? Agora, foi o que você falou, o Flamengo teve a chance de matar esse confronto com o Estudiantes no Maracanã, acabou se complicando com um gol no final e agora vai para lá, né? Com todo o ambiente, aquela pressão da torcida argentina. Vou até dar um panorama aqui da programação do Flamengo. É uma semana decisiva que o Flamengo vai ficar fora de casa. O Flamengo treinou hoje, aí treina amanhã pela manhã e pela tarde já viaja para os Estados Unidos, para a Argentina. Na quarta-feira, treina no CT do Defensa e Justiça, joga na quinta contra o Estudiantes, sexta, treina no Defensa e Justiça de novo, viaja à noite para São Paulo, aí enfrenta o Corinthians, só volta para o Rio na segunda-feira. E é uma semana decisiva, porque a semana começa com o Flamengo com uma vantagem de empate contra o Estudiantes e ainda líder do Brasileiro. Mas essa semana pode terminar com uma eliminação e perder a liderança do Brasileiro dependendo dos resultados do fim de semana. Então é uma semana que o Flamengo trata como decisiva na temporada. Decisiva. E o Jorginho, hein, Brás? Quando que a gente pode esperar para tê-lo em campo? Sim. Então, o Jorginho, pois como você falou, o pessoal estava tratando, não é nada demais, mas aí veio o jogo, não jogou, veio outro, não jogou. A tendência é que ele esteja em campo na quinta-feira. Ele vai viajar com o elenco. Ontem ele estava no Maracanã, inclusive, acompanhando seus companheiros, e a tendência é que ele esteja em campo e recuperado. E é um jogador assim, também tem sido fundamental ali, né? Quando o Flamengo consegue escalar aquele trio ali, Jorginho, Saúl e Arrascaeta, é um outro Flamengo, né? Então, assim, agora é a prioridade máxima para recuperar o Jorginho, é o foco total do departamento médico, a comissão técnica do Flamengo é recuperar esse jogador para quinta-feira. Sem dúvida. Pessoal, vamos falar agora aqui a nossa visão, né? Cara, eu acho que... Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera. Flamengo, cara, um empate não muda, né, o contexto do campeonato. O que é o contexto do campeonato? Onde o time que tem o melhor elenco geralmente leva vantagem. Só que a gente já viu quando o time alternativo, não só do Flamengo, como do Palmeiras, como do Cruzeiro, ou de qualquer outro time entra em campo, os caras que é o reserva, claro que não vai ter o mesmo desempenho dos titulares, que os caras jogam menos. Tem menos entrosamento. Mais treino, treino, jogo é jogo. Então, eu acho que mesmo quando coloca um time alternativo, na minha visão tem que ter ali pelo menos
4 ou 3 titulares para manter o estilo de jogo, entendeu? E, cara, a rotina do Flamengo. Joga na quinta, já viaja para São Paulo, já joga no domingo. Pô, velho. Mas avião cansa. Quem viaja sabe como é. Aquele negócio é muita coisa, pessoal, é muita coisa envolvida. E a gente, como telespectadores, que a gente não sabe a parte interna, como o Felipe Luiz falou, que tinha jogadores que não estavam recuperados. Gente, tem gente aqui que comenta, mas tinha que jogar. Mas hoje quem escala o time não é só o treinador. Ontem mesmo o cara do Vasco, né? Que se bateram lá de cabeça a cabeça, os zagueiros do Vasco, né? É Diego Renan o nome dele? O cara não pôde jogar, porque o médico teve autonomia para tirar o cara de campo e o treinador do Vasco ficou bolado. Fernando Diniz. Então, se o fisiologista chegar para Felipe Luiz e falar assim, olha, Prata, Saul, Dela Cruz e Pedro, não tem condições. Mano, o cara não pode escalar os caras. Antigamente não tinha isso, né? Vai jogar, meu irmão. Toma aí um Doflex aí, toma aí um paracetamol e vamos pro jogo. Agora não, agora o fisiologista chega, olha, não pode jogar esses 3 jogadores, precisa de uma recuperação maior. Tecnologia hoje em dia, né? De hoje em dia. Então, eu acho que quando o treinador não escala o time titular, não é só o treinador, né? Aí vem em conjunto, fisiologista, presidente. Presidente não tanto, que já é uma coisa maior, né? E outras pessoas envolvidas também, né? Que a gente, às vezes, como torcedor, quer ver o time titular, mas nem sempre vai ter como ter o time titular em todos os jogos. Não tem cabimento. E sobre a questão aí, ó, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, tem gente que fala que o Cruzeiro tá colocando o Palmeiras e o Flamengo, mas o Cruzeiro está mostrando também que tem força. E o Flamengo tem que tomar cuidado com os dois. Esse campeonato, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro, vocês viram aí, vai ser decidido nesse confronto direto. Flamengo e Cruzeiro e Flamengo e Palmeiras. Porque vai ser os confrontos diretos. O campeonato não vai ser decidido, pelo que eu tô vendo, não vai ser decidido assim, o cara ir ganhando todos os jogos, porque às vezes tropeça. O Flamengo tropeçou com o Vasco, o time liberando o rebaixamento. E vai acontecer com o Palmeiras também. Nada garante que o Palmeiras vai ganhar o jogo do Santos e do Juventude, que estão atrasados. Juventude é mais fácil, mas o Santos acho que vai ser meio difícil, que agora o Santos deu uma melhorada aí, né? Então, vai ter esse aspecto também. Tem esse aspecto. Então tem que ter paciência, tem que ter calma, jogar, fazer a sua parte e esquecer o adversário. No confronto direto, aí o bicho pega. E sobre Estudiantes aí, pô, o Flamengo tranquilo, cabeça fria, jogar lá. É um jogo difícil, complexo, pelas situações, né, de geografia, deslocamento e tal, mas é isso aí, no time que é do porte do Flamengo, que disputa campeonatos importantes, tem que se comprometer a isso, não tem pra onde correr, beleza? Então, pessoal, por agora é só. Por hoje a gente encerra. Tamo junto e até o próximo vídeo aí. E se gostou do vídeo, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto, que Jesus abençoe a vida de vocês aí.